Eu sempre fui fascinado por lugares abandonados, por histórias que se perdem no tempo. Aquela casa esquecida, na periferia da cidade, era uma lenda em si mesma. Antiga, coberta de musgo, com janelas quebradas e portas rangendo como se estivessem sussurrando segredos. Por meses, eu procurei uma chance de entrar ali. Havia algo sobre aquele lugar que me chamava, algo que me fazia pensar que, talvez, fosse a história que eu estava esperando para contar. Eu sou fotógrafo, e sempre procurei captar o que está escondido no esquecimento. Um dia, finalmente consegui. Peguei minha câmera, uma mochila com o mínimo necessário e fui até a casa. Quando entrei, o cheiro de mofo e madeira apodrecida tomou conta das minhas narinas. O som dos meus passos ecoava nas paredes vazias, e a sensação de estar invadindo algo muito antigo e muito sagrado, de certa forma, me deixava inquieto. As paredes estavam cobertas com papéis de parede desbotados, e os móveis quebrados estavam espalhados de forma caótica pelos cômodos. Era como se a casa tivesse sido abandonada de repente, sem explicação. Eu sentia o peso do silêncio, como se alguém estivesse me observando. Mas o único som ali era o meu, meus pés batendo no chão e o clique da câmera. Explorei cada canto da casa. No andar de cima, uma porta entreaberta me chamou a atenção. Atravessei a porta e entrei no que parecia ser o quarto principal. O que mais me chamou a atenção foi a cama velha, coberta com um edredom empoeirado, que parecia ter sido esquecida ali por décadas. Mas algo não parecia certo. Havia uma presença ali, uma sensação de que eu não estava sozinho. Mas eu sabia que estava. Eu estava completamente só, com a câmera em minhas mãos, tentando captar algo que se escondia nas sombras. Tirei várias fotos. O ambiente estava carregado, e a luz da tarde, que entrava pelas janelas quebradas, criava sombras grotescas nas paredes. No momento em que a câmera captou a última foto do quarto, senti uma onda de frio percorrer meu corpo. Olhei ao redor, mas não vi nada. A casa parecia ainda mais vazia do que antes. Respirei fundo, ignorando o calafrio que me percorria, e comecei a descer para sair. Mas algo dentro de mim sabia que precisava verificar as imagens. Algo estava me dizendo que eu havia capturado algo ali, mesmo que eu não soubesse o que. Ao chegar em casa, fui direto para o computador. Coloquei o cartão de memória e comecei a revelar as imagens. Cada foto era mais sombria que a anterior, e o ambiente da casa parecia mudar a cada clique, como se estivesse se transformando em algo mais antigo, mais opressor. E então, eu vi. Na última foto que tirei, no canto inferior direito do quadro, havia um homem sorrindo. Eu congelei. O rosto era indistinto, como se as sombras o cobrissem de forma deliberada. Mas havia algo em seus olhos. Algo que me fez engolir em seco. Ele estava me olhando. E ele sorria. O problema era que eu estava sozinho. Eu sabia disso. Não havia ninguém comigo, nunca houve. Mas, ali, naquele momento, eu sabia que algo não estava certo. Meu corpo se arrepiou. Eu olhei para as outras fotos, com um crescente sentimento de pavor me envolvendo. Em cada uma delas, ele estava lá, no mesmo canto. Em todas. Mesmo nas imagens onde eu não havia notado sua presença na hora, ele estava ali. A cada foto revelada, mais visível ele se tornava, seu sorriso mais largo, seus olhos mais nítidos. Mas o mais estranho era a sensação que ele transmitia. Não era apenas um sorriso comum. Era um sorriso que parecia aguardando algo, esperando que eu percebesse. Voltei a olhar as imagens novamente, mas eu não conseguia mais ver só a casa. Eu via o homem, como se ele estivesse no centro de tudo. Como se ele estivesse ali, me observando. Eu já sabia que não havia como apagar as fotos, mas eu queria. Eu queria desaparecer com elas, porque cada vez que eu olhava para o rosto dele, sentia que ele estava mais perto. Uma sensação de opressão no peito me fez dar um passo atrás. Eu sabia que, de alguma forma, ele estava lá, dentro daquelas imagens. Mas algo em mim queria ir mais fundo. Queria entender. O medo e a curiosidade estavam se misturando de maneira inquietante. No dia seguinte, não consegui resistir.
Eu tinha que voltar a casa. Algo dentro de mim pedia para fazer isso, como uma força que me atraía de volta. Peguei minha câmera e voltei para o local, mas, dessa vez, estava diferente. A casa parecia mais sombria, mais desolada. O céu estava carregado, uma tempestade se aproximando. Eu sabia que deveria ir embora, mas meu corpo me empurrava para dentro, como se a casa tivesse se tornado parte de mim. Entrei novamente no quarto, o local onde tudo começou. A cama estava ainda mais bagunçada, e o ar estava denso, carregado de algo que eu não sabia nomear. A sensação de que havia algo ali, algo além da minha compreensão, me apertava o peito. Eu olhei para o canto onde ele sempre aparecia nas fotos. Nada. Nada além das sombras. Mas eu sabia. Eu sabia que ele estava ali, esperando por mim. Coloquei a câmera no tripé e comecei a tirar mais fotos, mais e mais, como se estivesse tentando capturar algo que eu não poderia ver a olho nu. Cada clique era mais pesado que o anterior, mais angustiante. Quando finalmente olhei para a última foto, quase não pude acreditar no que vi. Lá estava ele, no fundo do quarto, em pé, mas agora ele não estava mais sorrindo. Seus olhos estavam fixos em mim, e eu podia jurar que ele estava se aproximando. A imagem estava nítida, o rosto agora completamente visível, os olhos grandes e seu sorriso distorcido, algo horrível, como se ele soubesse exatamente quem eu era e o que eu estava fazendo. E o pior, algo que eu percebi naquele momento, ele não estava mais nas sombras. Ele estava me encarando de frente. Ele estava esperando. Ele estava pronto. Naquele instante, o som de passos atrás de mim fez meu coração parar. Olhei para trás. A casa estava vazia, mas o ar estava carregado de uma presença que me fez entender uma coisa crucial. A casa não estava vazia. Ele estava ali, em algum lugar, e ele já sabia que eu voltaria. Eu precisei sair, mas algo me dizia que ele não me deixaria ir tão facilmente. Quando saí da casa, sentia como se ele estivesse me seguindo, invisível, mas sempre presente. Desde aquele dia, as imagens ficaram gravadas na minha mente, e as sombras que eu via em cada canto da minha casa pareciam mais densas. Como se ele estivesse lá também. Ele ainda está. Ele sempre estará. Nunca fui supersticiosa, e sempre acreditei que os medos das outras pessoas eram fruto de imaginação. Quando encontrei aquela casa à venda, não pensei duas vezes. Era uma construção antiga, com o charme das casas do século passado, e o preço estava bom demais para ser verdade. Mas a cidade falava dela com um certo tom de mistério, como se tivesse uma sombra que pairava sobre o lugar. Muitas famílias tentaram morar lá, mas nenhuma delas durou mais do que alguns meses. Elas sempre falavam sobre uma porta no andar de cima, uma porta que ninguém jamais ousou abrir. Dizia-se que estava trancada há muito tempo e que, quem tentasse forçar, nunca mais seria o mesmo. Mas eu não acreditava nessas histórias. Eu tinha um objetivo: tornar aquela casa meu lar. Quando me mudei, a primeira coisa que me intrigou foi a tal porta. Ela ficava no final de um longo corredor no segundo andar, e, embora a casa estivesse cheia de vida e de minha presença, algo ali parecia estar esperando, como se me observasse constantemente. Não me sentia confortável com isso, mas tentei ignorar. Os primeiros dias na casa foram tranquilos, embora houvesse uma sensação de desconforto, como se o espaço tivesse se acostumado a uma energia diferente, mais fria, mais distante. Era como se a casa estivesse me testando, me desafiando a descobrir o que estava por trás daquela porta. A cada dia, sentia-me mais atraída por ela. Eu a olhava com mais frequência, como se ela me chamasse, como se soubesse que eu tinha algo em mim que poderia finalmente desvendar o segredo que ela guardava. Todos os outros moradores haviam tentado manter distância. Ouvi histórias de como as famílias começaram a ter pesadelos e a ouvir sussurros vindos de lá. Algumas até afirmavam que, ao tentar abrir a porta, encontraram uma força invisível que os impedia. Mas eu, como sempre, não acreditava em superstições. Achei que eram apenas coincidências, medos infundados. Eu precisava saber o que estava por trás daquela porta. Foi em uma tarde chuvosa que decidi agir.
O som da chuva batendo nas janelas parecia uma cortina de fundo para o que eu sabia que era inevitável. Peguei uma chave de fenda e comecei a trabalhar na fechadura enferrujada. Não era uma tarefa fácil. A fechadura estava velha e a madeira da porta rangia como se estivesse tentando me dissuadir. Mas eu estava determinada. Nada me faria recuar agora. O trinco cedeu com um estalo final e, com o coração acelerado, empurrei a porta. O que encontrei do outro lado fez a minha pele arrepiar. O quarto estava escuro, abafado, e o ar parecia mais denso do que deveria. Uma cama velha estava no centro da sala, mas o que realmente me fez parar foi a figura que repousava sobre ela. Eu congelei. Era uma visão macabra. Um corpo, uma mulher deitada sobre a cama, mas o que me fez parar foi o rosto. Era o meu rosto. Mas, ao olhar mais de perto, o que me chocou foi a deformidade de seu estado. O corpo estava apodrecendo, com as extremidades já tomadas por um tom esverdeado e a carne caindo em pedaços. O que estava diante de mim não era uma mera visão assustadora. Era um reflexo distorcido de algo que eu não podia entender. Eu não conseguia respirar. O cheiro de podridão tomou conta do quarto, e minhas pernas tremiam. Eu sabia que o corpo ali era meu, mas não podia ser. Não fazia sentido. Como isso era possível? Eu estava bem ali, de pé, olhando para aquele cadáver que, em algum lugar, deveria ser eu. A ideia de que aquela visão não era um delírio, que eu estava vendo algo que, de alguma forma, era real, me fez dar um passo atrás. Meus olhos se fixaram nos detalhes horríveis. Os cabelos já estavam encharcados de líquido escuro, a pele flácida, os olhos, embora fechados, pareciam implorar por algo. Com uma mistura de pavor e curiosidade, aproximei-me ainda mais. Cada movimento meu parecia aumentar a tensão do ambiente, como se eu estivesse atraindo algo que não conseguia controlar. O peso do ar aumentava a cada segundo, tornando a respiração cada vez mais difícil. Quando estive ao lado da cama, uma sensação gelada percorreu minha espinha. Algo estava errado, muito errado. Olhei para o rosto do cadáver e então algo me fez parar. A boca da mulher, com a pele já corroída pela morte, parecia mover-se levemente, como se estivesse tentando me falar. Mas a palavra que formou, embora ininteligível, fez meu coração disparar. Era como se eu estivesse ouvindo uma súplica distante, uma mensagem que eu não podia decifrar. Eu queria correr, mas algo me impedia. Eu não podia sair sem entender o que estava acontecendo. Eu sabia que o medo estava tomando conta de mim, mas também sabia que algo maior, algo muito mais sombrio, estava me puxando para aquela visão horrível. E foi quando eu a vi. Uma sombra, algo se movendo atrás de mim, nas sombras do quarto. Era uma figura, mas não era humana. Ou talvez fosse uma forma distorcida, com contornos que pareciam se dissolver nas paredes. Era como se a casa tivesse criado essa presença, algo que fosse mais antigo, mais profundo do que qualquer explicação lógica. Meu corpo congelou e a sombra se aproximou, mas de alguma forma não consegui desviar o olhar da mulher na cama. Eu sabia que aquela figura estava vindo para mim, que ela tinha uma relação direta com o que estava acontecendo. Olhei para o corpo e, de repente, entendi. Não era o meu corpo em decomposição. Era o que eu estava prestes a me tornar. A visão daquilo me fez perder o equilíbrio, e antes que eu pudesse me afastar, uma pressão enorme me derrubou no chão. Senti uma força invisível me puxando para baixo, como se estivesse sendo consumida pela escuridão. Tudo o que eu sentia naquele momento era uma vertigem, uma sensação de ser engolida por um buraco negro. Meus olhos se fecharam e, por um momento, achei que fosse desmaiar. Quando abri os olhos, eu estava de volta ao corredor. Mas não era o mesmo corredor. Estava frio. O silêncio era esmagador. O que quer que tivesse acontecido no quarto, não era algo que eu conseguisse lembrar completamente. Só o que eu sabia era que, ao olhar para trás, para a porta que estava agora trancada novamente, algo dentro de mim soube. Eu não deveria ter aberto aquela porta. Mas, no fundo da minha mente, uma voz sussurrava: "Você não vai escapar."
Foi numa manhã cinzenta e fria que minha filha, Lara, apareceu na varanda com uma boneca nos braços. Ela tinha só 7 anos, mas já possuía uma curiosidade que, muitas vezes, me deixava apreensiva. Mãe, olha o que eu encontrei. Ela estava tão entusiasmada que mal conseguia esconder a excitação, e a boneca parecia tão velha, tão suja, que não conseguia entender como algo assim poderia atrair a atenção de uma criança. A figura era estranha. Cabelo emaranhado, vestido rasgado e um sorriso torto esculpido na porcelana do rosto, como se fosse um sorriso forçado, desconfortável. Eu tentei dizer a ela para deixá-la onde estava, que talvez fosse melhor não mexer com coisas abandonadas, mas ela insistiu e eu, sem forças para negar aquele pedido, acabei cedendo. Pode trazer para dentro, mas só por hoje, disse, tentando parecer firme. A casa parecia ainda mais sombria naquele dia. Não por conta do tempo, que estava fechado, mas porque havia algo no ar. Uma sensação de peso, como se o dia já tivesse sido vivido, como se a tarde estivesse chegando ao fim antes mesmo de começar. Eu sabia que era só o cansaço de uma semana agitada, mas não conseguia ignorar a estranha sensação que tomava conta de mim. Lara colocou a boneca no canto do quarto dela, na prateleira ao lado da janela. Durante a noite, a casa ficou mais silenciosa do que o normal. Apenas o som do vento lá fora e o ocasional estalo da madeira das paredes preenchiam o espaço. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, quando comecei a ouvir algo que me desconcertou. Risadinhas suaves, como se uma criança estivesse se divertindo. As risadinhas não vinham de Lara, que estava no seu quarto, mas da direção do quarto dela. Eu parei o que estava fazendo, o peito apertado de um medo irracional. Olhei para o relógio. Era tarde, quase meia-noite. A casa estava envolta em um silêncio pesado, mas aquelas risadas persistiam, fracas, quase abafadas, como se viessem de longe, de um canto distante do quarto de Lara. Meus pés hesitaram no chão, mas a curiosidade foi mais forte. Me aproximei do corredor, minha respiração tornando-se mais rápida e superficial. As risadinhas continuaram, cada vez mais altas, mais próximas. Quando cheguei à porta do quarto de Lara, a risada cessou abruptamente. Eu, sem saber o que esperar, abri a porta com cuidado. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pela janela. Lara estava dormindo profundamente, enrolada em suas cobertas, com o corpo em posição fetal, como sempre fazia. Mas algo estava errado. Algo me fez dar um passo atrás. A boneca estava na beirada da cama, sentada, de frente para minha filha. Seus olhos de porcelana pareciam refletir a luz da lua, e o sorriso que antes parecia forçado agora parecia real. Aquele sorriso. Eu engoli em seco, sentindo uma onda de frio percorrer minha espinha. Eu sabia que a boneca não estava ali quando deixei o quarto há poucas horas. Eu a tinha visto na prateleira, lá no canto. Mas agora ela estava ali, imóvel, encarando Lara. O medo se instalou em meu estômago como um peso insuportável, e não sabia se deveria acordá-la ou apenas sair correndo da casa. Eu me aproximei da cama, e o ar parecia mais espesso à medida que os meus pés tocavam o chão. Com um cuidado quase reverente, tomei a boneca nas mãos. Ela estava mais fria do que deveria, mais pesada também. Um calafrio percorreu meu braço quando a segurei. Eu precisava colocar a boneca de volta no lugar, mas algo dentro de mim me impelia a fazer mais. Algo me dizia para olhar mais de perto, examinar a boneca. No momento em que levei os olhos para o rosto dela, senti uma pressão intensa nos meus ouvidos, como se alguém estivesse sussurrando meu nome, mas ao mesmo tempo as palavras eram incompreensíveis, distorcidas. Eu soltei a boneca rapidamente e ela caiu de volta na cama, como se tivesse sido empurrada por uma força invisível. Eu fechei os olhos, tentando afastar a sensação de que estava perdendo o controle. Quando os abri novamente, a boneca estava de volta na prateleira, no mesmo lugar onde a deixei antes. Mas agora, ela parecia ter mudado. Seus olhos, antes fixos na cama, agora estavam voltados para mim. O sorriso ainda estava lá, mas algo mais estava nos olhos dela. Algo que eu não queria ver, algo que parecia saber. Eu não consegui mais ficar ali.
A sensação de estar sendo observada era esmagadora. De alguma forma, eu sabia que não podia ignorar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, sabia que deveria. Na manhã seguinte, Lara acordou como sempre, com sua energia de criança feliz. Ela correu pela casa, animada, sem nenhuma lembrança do que aconteceu durante a noite. Eu não mencionei a boneca, não falei sobre as risadas ou sobre o que vi. Só disse a ela para deixá-la de lado, para brincar com as outras coisas. Mas, mesmo assim, não consegui afastar o pensamento de que algo havia mudado naquele quarto. Algo muito estranho. Algo que eu não podia explicar. Nos dias seguintes, comecei a notar outras coisas. Às vezes, quando entrava no quarto de Lara, a boneca estava em lugares diferentes. Às vezes estava no chão, às vezes sobre a cama, outras vezes simplesmente na cadeira, virada para a porta, como se estivesse me esperando. E as risadinhas. Sempre que estava sozinha, no silêncio da casa, eu as ouvia. De vez em quando, elas surgiam no meio da noite, como um sussurro distante. Eu já não sabia mais se estava começando a enlouquecer ou se havia algo realmente ali, algo que me observava, que se alimentava do medo. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Então, uma noite, Lara acordou assustada. Ela estava em pé na cama, os olhos arregalados, fixos em algo no canto do quarto. Eu me aproximei rapidamente, tentando acalmá-la, mas ela não parava de olhar para o ponto fixo. Mãe, ela sussurrou, tremendo, a boneca, ela está me olhando. Eu engoli em seco, sentindo o peso da verdade se consolidando. Mas o pior ainda estava por vir. Ela apontou para a boneca, que estava, como sempre, sentada na cadeira, mas agora, seu sorriso estava mais largo, e seus olhos estavam fixos, não na direção de Lara, mas em mim. Eu sabia, naquele momento, que não havia mais como fugir. Algo havia se apoderado daquela casa. Algo estava dentro da boneca, e eu não sabia como afastar isso. Eu só sabia que, agora, estava tarde demais. Eu sempre fui do tipo que não se amedronta facilmente. O mundo é vasto demais para viver se escondendo atrás de medos infundados. Então, quando decidi viajar sozinho, estava preparado para encarar o que fosse necessário. A estrada me chamava, e eu sabia que, em algum momento, eu precisaria de um descanso. Eu não me importava com a noite caindo. O céu estava limpo, sem nuvens, e a lua cheia iluminava o caminho à minha frente. Encontrei uma pequena clareira no meio da floresta e decidi parar por ali. Estava cansado e sentia um cansaço profundo nos ossos. Nunca imaginei que aquele descanso se tornaria o maior erro da minha vida. A noite caiu de maneira silenciosa. O silêncio era denso, como se a própria floresta estivesse esperando algo. Sentei-me no chão, sentindo a terra fria sob minhas pernas, e comecei a acender uma pequena fogueira com o que consegui reunir. A luz da chama dançava, criando sombras que se moviam entre as árvores como figuras inquietas. Eu estava tão cansado que, antes mesmo de perceber, me vi começando a cochilar, a cabeça caindo lentamente contra o peito. Aquele lugar parecia seguro, mas algo na quietude da noite me deixava desconfortável, embora eu não soubesse exatamente o que era. Acordei de repente. O estalo de um galho quebrando à minha esquerda me trouxe de volta à realidade. O coração bateu mais rápido, e meus sentidos se aguçaram. A fogueira já estava quase apagada, com apenas alguns restos de brasas vermelhas brilhando no chão. De repente, a escuridão parecia mais espessa. Eu estava sozinho, mas não parecia estar. Algo me observava. Levantei-me de um pulo, os pelos da nuca arrepiados. O que eu vi me fez prender a respiração. No silêncio absoluto da noite, eu acendi um fósforo. O pequeno clarão de luz iluminou brevemente a clareira, mas o que vi naquele instante me fez congelar de medo. Do lado de fora do alcance da chama, dezenas de pares de olhos brilharam, fixados em mim. Não eram animais comuns, não eram apenas reflexos de insetos, como eu queria acreditar em um primeiro momento. Não, eram olhos humanos, ou quase.
Os olhos estavam espalhados por entre as árvores, alguns mais distantes, outros tão perto que eu podia ver seus reflexos cintilando na escuridão. A sensação era horrível, como se eu estivesse sendo cercado, vigiado, por algo que sabia que eu não pertencia ali. Algo que não era humano. Eu tremia, não conseguia me mover. A luz do fósforo piscou por um momento e depois apagou, mergulhando tudo na escuridão novamente. Mas os olhos continuavam lá, fixos em mim, agora mais intensos. Eu não sabia o que fazer. O medo estava começando a me dominar, e meu corpo parecia paralisado pela própria inquietação. Eu queria correr, mas não sabia para onde. A clareira parecia mais apertada do que antes, como se as árvores estivessem mais próximas, os olhos mais numerosos. Então, em um impulso, acendi outro fósforo. A luz tremeluzente revelou mais do que eu poderia suportar. Os olhos estavam em toda parte. Eu não conseguia contar quantos havia, nem de onde eles vinham, mas estavam lá, como pequenas luzes amareladas, fixas em mim. E o pior não era o fato de estarem lá, mas o modo como se moviam, como se respondessem aos meus movimentos. Cada vez que eu me mexia, eu via os olhos seguirem. Eles me observavam, me estudavam. E eu sabia que não estavam esperando apenas para me ver. Eu sentia que eles esperavam algo mais. A cada fósforo aceso, mais olhos apareciam. Eu sentia um pânico crescente, um pressentimento de que não era apenas um observador, mas uma vítima em um jogo que eu não conseguia entender. A sombra das árvores parecia se esticar e se contorcer ao redor de mim, e a floresta que antes parecia tranquila agora estava cheia de uma presença sufocante. Eu sabia que precisava sair dali, mas o medo me paralisava. Não queria virar as costas para aquilo. O que poderia acontecer se eu fizesse isso? A noite parecia interminável. A sensação de que o tempo estava se arrastando me deixava cada vez mais ansioso. Quando o último fósforo se apagou, um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Não havia mais risos, não havia mais movimento, apenas o som da minha respiração, que agora parecia muito mais alta do que deveria. Era como se eu estivesse sozinho, mas ao mesmo tempo, sabia que estava sendo observado. Eu não tinha coragem de olhar para os lados, mas sabia que aqueles olhos ainda estavam lá. O medo começava a me consumir por dentro, uma sensação de que, se eu fizesse um movimento errado, algo terrível aconteceria. Eu precisava sair dali. Não sei se foi um instinto ou uma decisão consciente, mas eu me levantei rapidamente e comecei a andar. A floresta estava agora completamente escura, e eu não sabia mais onde estavam as minhas coisas. Meu corpo estava em pânico, e o som da minha respiração ofegante parecia ecoar pela clareira. Cada passo que eu dava parecia ser mais pesado do que o anterior. Eu sentia os olhos me seguindo, me observando, como se estivessem me guiando, como se estivessem esperando que eu seguisse para algum lugar. Mas onde? Para onde eu estava indo? Eu segui em frente, movendo-me sem direção, sem saber o que fazer. A estrada parecia distante, e a clareira agora estava atrás de mim. Eu sabia que estava fugindo de algo, mas não sabia de quê. A sensação de ser seguido me perseguia, e eu não conseguia mais distinguir o que era real do que era apenas o medo em minha mente. Meu coração batia com força, e o cansaço começava a me atingir. Eu estava perdido, completamente perdido. Quando o dia finalmente chegou, eu estava exausto, sem forças para continuar. O sol nasceu lentamente, quebrando a escuridão da noite, e eu vi a luz penetrando as árvores ao redor. Mas o que realmente me fez parar foi o que vi quando olhei para o chão. Minhas pegadas estavam lá, marcadas na terra úmida, mas algo estava errado. Elas levavam para dentro da floresta, para o centro da clareira. Eu reconhecia as marcas dos meus passos. Mas onde estavam as minhas pegadas saindo? Onde estava a minha saída? Eu olhei para trás, o pânico começando a tomar conta novamente. As pegadas não saíam da clareira. Elas só iam em uma direção. Eu sabia que algo estava errado. Não havia sinal de mim indo embora, mas as marcas estavam lá, me guiando de volta para onde eu tinha começado. E o pior de tudo era que, naquele momento, eu sabia que o que quer que estivesse naquela floresta, o que quer que tivesse observado, não iria me deixar partir.
A clareira estava vazia, mas eu sentia a presença ali, à minha volta, mais forte do que nunca. E agora, eu sabia, não importa o quanto eu tentasse fugir, eu nunca sairia dali. Eu nunca pensei que uma simples aposta pudesse terminar assim. Quando nos reunimos naquela tarde, as risadas e a empolgação eram o que alimentava nossa adrenalina. Era uma daquelas noites em que os adolescentes, sem medo de nada, decidem desafiar o impossível. A casa da colina, que há muito estava abandonada, foi o lugar escolhido. Todo mundo na cidade conhecia os rumores sobre o lugar, mas ninguém acreditava neles. Afinal, eram apenas histórias, certo? A casa era grande, decadente, com as paredes externas descascadas e as janelas cobertas por camadas de poeira e teias de aranha. Ela parecia ter sido esquecida por muito mais do que apenas um par de anos. Nossos passos ecoavam pelo piso de madeira, que rangia a cada movimento. Eu sabia que os outros estavam tentando parecer corajosos, mas podíamos sentir o desconforto no ar. Havia algo ali, como uma presença, algo que não deveria estar no lugar que estávamos. Mas o desafio estava lançado: passar a noite naquela casa, sem sair até o amanhecer. E claro, como todos nós, tínhamos que provar para os outros que nenhum de nós tinha medo. As risadas ficaram mais baixas conforme a noite caía e o clima dentro da casa se tornava cada vez mais estranho. A escuridão estava mais densa do que eu imaginava, como se as sombras se estivessem arrastando pelas paredes, querendo nos engolir. Nossos olhos se acostumaram lentamente com a penumbra, mas o silêncio era opressor. Conversávamos em sussurros, tentando manter a energia da noite viva, mas mesmo as piadas mais bobas morriam no ar, como se algo estivesse nos observando, esperando, quieto. Foi então que o primeiro som estranho aconteceu. Alguém sussurrou algo, e eu olhei em direção à origem do som. Não havia ninguém. Eu dei uma risada nervosa, achando que era apenas minha imaginação, mas algo estava começando a me incomodar. Algo não estava certo, e eu podia sentir isso no fundo da minha garganta. O peso daquelas paredes antigas parecia aumentar, como se o próprio lugar estivesse vivo, respirando. Lá pelas 2 da manhã, durante uma pausa nas conversas, o mais quieto de nós, o Vinícius, decidiu explorar um dos cômodos no andar de cima. Ele era o tipo de cara que sempre gostava de se mostrar destemido, o primeiro a dar um passo à frente, o último a se importar com as regras. "Vou ver o que há no andar de cima", ele disse, como se fosse a coisa mais simples do mundo. "Se eu sumir, vocês já sabem onde me procurar." E todos riram, mas ninguém o seguiu. A verdade é que estávamos todos querendo provar para nós mesmos que não tínhamos medo, mas também não queríamos estar sozinhos naquele lugar. Eu não sei dizer quanto tempo se passou, mas quando começamos a perceber a ausência de Vinícius, o pânico começou a se instalar. Ele não voltará, e as piadas se transformaram em murmúrios de preocupação. O relógio na parede parecia ter parado, e o ar ficou pesado, sufocante. Fomos procurar por ele, chamando seu nome pelas salas escuras. O silêncio era profundo. Nada. Apenas o som de nossos próprios passos apressados no chão de madeira. Fomos até o andar de cima, mas a porta estava trancada. Tentamos arrombá-la, mas ela estava inacessível, como se algo estivesse impedindo nossa entrada. Já começávamos a entrar em pânico, todos nós, mas então algo aconteceu. Uma das meninas, a Clara, encontrou uma foto antiga na parede. Era uma foto em preto e branco, amarelada pelo tempo, um retrato antigo, aparentemente desbotado. Quando ela se aproximou para olhar melhor, seu rosto se distorceu em uma expressão de terror. "Gente, olhem isso", ela disse, tremendo, apontando para a imagem. Eu me aproximei e, com um nó na garganta, vi o que ela estava apontando. Na foto, um grupo de pessoas estava posando para o fotógrafo, mas o mais estranho era que, entre eles, estava Vinícius. Era ele. Seu sorriso estava lá, mas era um sorriso estranho, como se ele estivesse em um momento distante, como se não estivesse realmente ali. E mais, atrás dele, o fundo da foto parecia ser a própria casa. Era como se a imagem tivesse sido tirada em outro tempo, mas naquele exato lugar. Nossos corações começaram a bater mais forte.
A sensação de estar sendo observado era palpável, mas o que mais nos desconcertou foi o fato de que, no instante em que olhamos para a foto, um som baixo, quase imperceptível, começou a se ouvir pelo corredor escuro. Era uma espécie de sussurro, como se algo estivesse falando, algo muito baixo, muito distante. Tentamos ignorar, mas o clima estava pesado. A sensação de que algo estava errado se tornou esmagadora. Começamos a procurar por Vinícius de novo, mas a casa parecia ainda mais escura e silenciosa do que antes. A foto estava fixada na parede com pregos enferrujados, como se sempre tivesse estado ali. Nenhum de nós teve coragem de tocá-la, mas uma sensação estranha tomou conta de mim, como se o retrato estivesse nos observando. E então, num impulso, me afastei da parede e puxei a foto. A parede por trás dela não estava coberta por poeira ou sujeira, mas por uma camada de tinta antiga, rachada e descascada. E ali, atrás da foto, havia um buraco. Um pequeno buraco, mas grande o suficiente para esconder algo. Tentamos olhar mais de perto, mas não havia como ver claramente o que estava ali, pois a escuridão parecia engolir qualquer luz que tentássemos projetar. Mas eu sabia o que estava vendo. O buraco parecia ter sido feito recentemente, e não pela mão de alguém que quisesse decorar ou reformar. Não, parecia mais algo urgente. Algo que estava tentando ser escondido. Foi nesse momento que Clara gritou. Ela estava em frente à porta do quarto de onde Vinícius havia desaparecido, e seus olhos estavam arregalados de terror. Gente, tem algo aqui. Ela estava tremendo, incapaz de falar. Eu corri até ela, e, ao chegar perto da porta, vi que ela havia se aberto sozinha, ou talvez tivesse se aberto de algum jeito sem que nós percebêssemos. O que quer que estivesse ali nos estava esperando. Quando a porta finalmente se abriu, eu entrei com cautela. O quarto estava vazio, mas havia uma sensação de algo ainda ali, algo esperando. O ar estava pesado, como se algo estivesse preso dentro daquelas paredes. Foi então que ouvi o som de um passo. Lentamente, olhei para trás, mas não havia ninguém. O medo tomou conta de mim, e eu me virei rápido, sem saber o que fazer, mas, quando olhei para a parede, algo me fez congelar. Lá estava a foto de Vinícius, mas agora, na parede atrás dele, algo mais estava presente. As palavras estavam escritas ali, em letras borradas, como se algo tivesse sido arranhado na parede com força. Ele nunca saiu. Eu não sabia o que esperar quando entrei naquela casa. Sempre fui o tipo de pessoa que acredita mais na razão do que nas histórias de assombrações e fantasmas. Mas, naquela noite, algo me dizia que eu estava prestes a desafiar mais do que minha curiosidade. Quando aceitei a tarefa de investigar aquele lugar que ninguém se atrevia a visitar, minha intenção era apenas coletar dados. A casa havia sido abandonada há décadas, mas eu sabia que os vestígios deixados para trás poderiam me dizer muito sobre seus últimos habitantes. Eu estava lá como pesquisador, nada mais. Mas mal sabia que aquele seria o último experimento da minha vida. A casa era fria, não apenas pelo abandono, mas por algo mais profundo que se enraizava no ar. O piso de madeira rangia sob meus pés enquanto eu explorava os cômodos empoeirados. O cheiro de mofo e velhice estava impregnado em cada parede, e a atmosfera densa parecia me envolver como uma capa invisível. Fui até a sala principal, onde a lareira se erguia imponente, com uma pilha de cinzas antigas ao redor. Foi ali que encontrei o diário. Ele estava sobre a lareira, coberto por uma camada espessa de pó, quase como se tivesse sido colocado ali de propósito, esperando por alguém. As páginas estavam amareladas, e o couro do caderno estava desgastado, mas, ainda assim, havia algo de peculiar naquele objeto. Algo que me fez hesitar por um momento. Eu poderia simplesmente ignorá-lo e seguir com minha pesquisa, mas algo dentro de mim não deixou. Com uma leve pressão, peguei o diário. Era como se o tempo tivesse parado ao meu redor. Eu não sabia o que era, mas aquela sensação de estar sendo observado foi instantânea. Mesmo sozinho, naquelas paredes que pareciam engolir o som, eu não me sentia em paz. Folheei as primeiras páginas com uma certa curiosidade. Estavam em branco, mas não me surpreendi. Muitas pessoas mantêm diários incompletos,
especialmente quando se sentem sozinhas, sem ninguém para compartilhar suas histórias. Mas o que me incomodou foi que cada página seguinte também estava em branco. Nenhuma palavra, nenhum rastro de pensamento ou registro de sentimentos. Apenas a textura áspera do papel e a leve umidade do ambiente. Eu estava prestes a desistir, até que, no final, algo chamou minha atenção. A última página estava diferente. Não estava em branco. Algo havia sido escrito ali, em tinta preta, ainda legível. A frase era simples, mas o peso das palavras me fez gelar. Pare de ler. Ele já te viu. Eu não sei porquê, mas aquela frase me paralisou. A sensação de estar sendo observado, que até então era apenas uma percepção vaga, agora parecia real. Algo havia mudado no ar. O silêncio na casa ficou ainda mais opressor, mais denso, como se, de algum modo, o próprio ambiente estivesse reagindo àquelas palavras. Eu tentei afastar a sensação, me forçando a respirar fundo e racionalizar. Eu estava em uma casa abandonada, estudando um diário que provavelmente pertencia a alguém que perdeu a sanidade. Nada disso era real. Era só minha mente pregando peças em mim. Mas não foi assim que as coisas aconteceram. A primeira coisa que notei foi o som. Um leve arranhar, como se algo estivesse se movendo pela madeira do outro lado da parede. O barulho era baixo, quase imperceptível, mas presente o suficiente para fazer meu coração acelerar. Eu congelei, a mente tentando entender o que poderia ser. A casa estava vazia, ninguém havia entrado ali há muito tempo. Ou pelo menos, era o que eu acreditava. O som continuou, agora mais forte, mais próximo. Era como se algo estivesse tentando sair de algum lugar, ou talvez se aproximando de onde eu estava. Levantei-me lentamente, sem saber o que esperar. O diário ainda estava nas minhas mãos, as palavras "ele já te viu" martelando em minha cabeça. Eu sabia que não deveria continuar, mas ao mesmo tempo não conseguia sair dali. Algo me mantinha preso, como se a casa tivesse me capturado de uma maneira sutil e implacável. O som aumentou, e eu não pude mais ignorá-lo. Era um arranhar constante, seguido de um suspiro baixo, quase imperceptível. Eu segui o som, sem saber exatamente o que estava fazendo. Quando cheguei perto da parede da sala, meu estômago se revirou. Havia uma fissura na madeira. Eu não me lembrava de ter visto aquilo antes. Aquele pequeno buraco na parede parecia ter sido feito de propósito, como se algo ou alguém quisesse me convidar a olhar mais de perto. Eu hesitei. O medo tomou conta de mim, mas algo me forçou a me aproximar. Eu enfiei a mão na fissura, e o barulho cessou abruptamente, como se a casa tivesse interrompido a respiração. Meus dedos encontraram algo frio, metálico. Era uma chave. Uma chave velha, enferrujada, com um desenho estranho entalhado na sua base. Ela parecia ter sido feita para algo específico, algo que eu não entendia ainda. O som voltou, mais alto do que nunca. E então, eu percebi. O arranhar não vinha da parede. Vinha de dentro de mim. Algo estava se movendo em minha mente, algo que não deveria estar lá. Com a chave em mãos, eu sabia que precisava sair, mas o medo me impedia de fazer qualquer movimento racional. Eu queria correr, mas, ao mesmo tempo, não conseguia. O diário me chamava. As palavras "ele já te viu" me seguiam, ressoando em minha cabeça, como um eco persistente, uma ameaça silenciosa. Eu estava sendo observado, e agora eu sabia que não era apenas uma sensação. Era uma verdade. Eu estava sendo caçado, mas não da maneira que eu imaginava. Não por algo físico, não por um ser que pudesse ser visto. Não. Ele estava em mim, agora, como parte de minha mente, como algo que me observava através das sombras. E eu não sabia o que fazer. Não sabia como escapar. O ar parecia me prender, como se a casa fosse agora uma prisão e eu estivesse apenas começando a entender o que isso significava. Tentei forçar uma saída, correr até a porta, mas ao invés disso, fui atraído de volta à lareira. Ao olhar para o diário novamente, eu percebi algo que não havia notado antes. Uma mancha escura na página, onde as palavras estavam escritas. A tinta estava se espalhando,
como se estivesse sendo absorvida pelo próprio papel, e a frase começou a mudar, letras se rearranjando, formando algo mais. Ele já está dentro de você. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Não sei quanto tempo se passou. Sei apenas que, quando voltei a mim, a casa estava vazia. O diário não estava mais lá. Mas o medo ainda estava presente, como uma sombra, esperando por mim. E eu sei que, enquanto houver uma lembrança daquela casa em minha mente, ele ainda me verá.